55 minutos, estamos de volta com o TV Manaus desta terça-feira e já uma entrevista muito legal com o professor Arthur Rolo, ele que é professor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, lá no meu querido estado de São Paulo. Mas eu comecei o programa de hoje informando ao senhor e à senhora que há, neste momento, em andamento aqui em Alagoas, uma operação da Polícia Federal. E acaba de chegar a notícia que o Ministério Público, por meio do GAESF, também realiza uma operação contra a sonegação fiscal. Temos aí imagens para você. Muito obrigado a Janaína Ribeiro, que faz a comunicação do Ministério Público do nosso estado. Você vê aí que é uma operação grande também na manhã desta terça-feira. Portanto, para você que está ligando a TV agora, nós temos duas operações em andamento, uma da Polícia Federal e outra que tem à frente o GAESF do Ministério Público do nosso estado. Veja aí as imagens, são a operação que tem também desdobramentos na Bahia e em Sergipe, complementando a informação. Então, portanto, são 3 estados, Alagoas, Bahia e Sergipe. E a Polícia Federal, a operação da Polícia Federal, Operação Transbordo, acontece em 6 estados. Então, a terça-feira começa muito quente. Num ano eleitoral, o senhor e a senhora já sabem que a situação é extremamente preocupante. Já que falei em eleições, eu tenho, dando crédito, portanto, você vê aí cheques apreendidos, dinheiro, essas imagens são do Ministério Público, ok? Fica assim, portanto, dado o devido crédito ao Ministério Público. Muito obrigado. Até parece, né? Tanto dinheiro envolvido. Gente, eu falei aqui de eleição e eu recebo com muito prazer, graças à tecnologia, o professor Arthur Rolo, ele que é professor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e fala com a gente pelo Skype. Professor Arthur, muito bom dia. Eu queria começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, pedindo para o senhor se apresentar, contar um pouquinho da sua história para todos nós que vivemos aqui em Alagoas. Muito bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, é uma honra falar com os nossos telespectadores do estado de Alagoas, estado que eu conheço bastante, principalmente a lazer, mas também a trabalho. Eu sou advogado especialista em legislação eleitoral, sou professor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e até agora o Carnaval eu era o secretário nacional do consumidor. Então, eu atuo no direito eleitoral, no direito administrativo e no direito do consumidor, nessa área do direito eleitoral e do direito administrativo, advogando para políticos. Muito bem, professor, parabéns pelo trabalho, fico muito feliz de poder conversar com o senhor. Eu que há tempos não vou a São Bernardo do Campo, sempre fiz minhas trilhas de mountain bike lá em São Bernardo do Campo. Professor, me diz uma coisa, nós temos este ano o que a gente chama de eleição cheia, né? Presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Em relação às propagandas eleitorais, haverá alguma mudança? As propagandas começam no dia 16 de agosto, né? A propaganda de 16 de agosto é aquele período mais curto de propaganda eleitoral, de 45 dias antes do pleito, um período que é insuficiente para aquele que é desconhecido se tornar conhecido perante o eleitorado. Eu posso destacar a resolução do TSE, eu diria que é uma das piores eleições, a propaganda eleitoral. Eu destaco duas alterações que preocupam bastante. Uma relacionada a carros de som. Só pode ser utilizado carro de som em isso. O som tem que ter com alguns carros na frente, alguns. Isso para mim é um retrocesso bastante grande, porque carro de som é um meio de propaganda bastante disseminado, principalmente no interior aqui do estado de São Paulo e no interior do Brasil afora. E outro destaque também que eu vejo como ruim
A legislação, quando fala de adesivos em residências, adesivos em veículos, fala de meio metro quadrado. E quando fala mais para frente da distribuição de material impresso, fala em adesivos com dimensões 50 por 40. Eu tenho para mim que é um preciosismo muito grande esse negócio de ficar definindo o tamanho de adesivo. Eu acho que não precisava, mas tem aí as questões que já valeram para a eleição passada, do carro de som com um nível máximo de pressão sonora de 80 decibéis, medido a 7 metros de distância. Enfim, a gente está ficando com tantos detalhes na legislação eleitoral que eu tenho para mim que tantos detalhes são feitos para o sujeito descumprir a legislação e ser punido. Puxa vida. Professor, nós temos este ano, o senhor fala muito bem aí a questão do carro de som, do tamanho dos adesivos, mas nós temos uma característica muito marcante já nas últimas eleições e agora que nós temos a campanha mais curta, a questão das redes sociais. Como é que o senhor vê aí essa questão das redes sociais? O senhor acha que pode ser um bom meio de comunicação com os eleitores? Com certeza. Agora, a grande questão é que esse ano, diferentemente da 2 anos atrás, esse ano as redes sociais vão ser invadidas por propaganda eleitoral. Eu tenho para mim que nesse ano vai acontecer uma saturação de propaganda eleitoral na internet, uma saturação de propaganda eleitoral em redes sociais. Isso significa que a tendência do eleitor que já está bastante descrente da política é de rechaçar esse tipo de propaganda eleitoral através das redes sociais. Ele entra nas redes sociais para confraternizar com os amigos, ele entra nas redes sociais para trabalhar, eles entram nas redes sociais para diversas finalidades e nem sempre quem entra nas redes sociais vai estar disposto a receber propaganda eleitoral. O diferencial da eleição desse ano também em relação às redes sociais é a possibilidade de impulsionamento pelo próprio candidato. Embora a propaganda em redes sociais possa, além de ser feita na página do candidato, na página do partido da coligação e na páginas de pessoas físicas, apenas aí os candidatos, os partidos e as coligações podem realizar um impulsionamento. Nenhuma pessoa física pode impulsionar propaganda eleitoral de candidato. Isso é vedado pela legislação eleitoral. Muito importante a observação. Para você que está ligando a TV agora, eu estou conversando com o professor Arthur Rolo, ele que é advogado e também professor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Professor Arthur, nós temos, eu acho até que é objeto de grande preocupação do senhor e das pessoas com as quais o senhor trabalha, que é a questão das fake news, né? Isso também, eu acho que tanto o candidato, os candidatos, quanto os eleitores precisam redobrar a atenção. Com certeza, eleitor que compartilha fake news, ele pode ser punido. Ah, mas como é que eu sei que a notícia que eu vou compartilhar é fake? O principal é checar a fonte, tem que ser uma fonte idônea e tem que ser uma notícia atual. Muita gente acaba compartilhando as notícias com base apenas do que está na manchete, sem ver a data, sem ver a fonte, e muitas vezes isso é falso. Aqui no estado de São Paulo, a gente já está rastreando pessoas que compartilham conteúdo injurioso e difamatório na internet, conteúdo ofensivo. A gente já está rastreando pessoas news e bastante gente sendo processada. Então, quem está na internet não está anônimo, quem está na internet pode ser responsabilizado. Já tem muita gente aí usando indevidamente suas redes sociais, pessoas que sequer são candidatos, mas que apoiam um candidato, apoiam outro. E eu sei que a política aí no estado de Alagoas também é uma política bastante acirrada, bastante ferrenha. Então, quem está nos assistindo, tome cuidado para não realizar nesse período agora anterior a 16 de agosto propaganda eleitoral antecipada positiva. Positiva é vote em fulano, negativa é não vote em fulano. Falar que para votar em certa pessoa, fazer o pedido direto de voto ou pedir diretamente para não votar em certa pessoa
é propaganda eleitoral antecipada, e já tem bastante gente aí pelo Brasil afora sendo punida por isso. Muito bem, agradeço demais a participação do professor Arthur Rolo, ele que é advogado, repito, professor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Professor, quero agradecer muito a sua participação. Pena que a gente não tem mais tempo para ficar conversando aqui, tendo essa aula contigo na manhã desta terça-feira. Muito obrigado, sucesso e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, grande abraço para você e para os seus telespectadores e para todos os brasileiros aí do estado de Alagoas. Sempre que a sua agenda lhe permitir, por favor, volte aqui à telinha da TV Mar. Muito obrigado, estou à disposição. Muito obrigado mais uma vez ao professor Arthur Rolo, que falou conosco na manhã desta terça-feira, graças à tecnologia do Skype. É um mecanismo que funciona tão bem, né? Muito obrigado, professor. E olha, ele fez aí esclarecimentos importantíssimos. E olha, eu vou repetir apenas um deles. Tudo começa a partir do dia 16 de agosto. Antes disso, meu amigo, não pode. Faça a sua estratégia, ok, mas não divulgue antes, porque a justiça está em cima, como muito bem colocou o professor Arthur Rolo, advogado, professor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Mais uma vez, obrigado ao professor e toda a produção da nossa TV Mar. Eu vou mudar de câmera para a câmera 1, porque nós vamos mostrar agora uma reportagem que mostra a situação. Você com certeza já encontrou no seu caminho um monte de veículo largado em frente à delegacia, em posto da Polícia Rodoviária Federal, em posto da Polícia Rodoviária Estadual, um problema que não é só de Alagoas, mas que incomoda. E será que esses veículos já não poderiam ter se transformado em renda, em dinheiro para ser aplicado na saúde, educação, aquela velha e necessária fórmula? Vamos ver detalhes na reportagem da Polani Santos. Acompanhe. Dezenas de veículos apreendidos ou que se envolveram em acidentes e se encontram à disposição da Justiça estão parados há meses aqui, dentro do pátio da Central de Flagrantes, localizada aqui no Farol. O problema já tomou dimensão maior e os veículos vieram parar na rua da Central de Flagrantes. Olha só, dezenas de carros e algumas motos também se encontram exatamente estacionados aqui na rua. Alguns deles até, de acordo com alguns comerciantes aqui dessa região, alguns deles já se encontram aqui há mais de 2 anos aguardando um destino. Na realidade, alguns moradores da região, inclusive, já fizeram reclamações, porque esses veículos acumulados aqui, levando sol e chuva, acaba facilitando a proliferação de roedores, insetos e animais peçonhentos. Aqui do lado de fora, a gente tem mais de 20 veículos estacionados nas ruas. São 80 motos e 30 carros ao todo que a gente tem até agora, inclusive deles, como a gente bem informou aqui, já há mais de 2 anos nessa situação. Uma lei municipal estabelece que carros parados na rua, no mesmo lugar, há mais de 15 dias, já podem ser considerados abandonados pelo dono. A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito informou que é preciso haver uma denúncia ao órgão para que ele envie fiscais ao local para verificar a situação. Em contato aqui com a Polícia Civil, a assessoria informou que os veículos que estão no local são alvos de inquéritos e, por conta disso, ainda não podem ser devolvidos nem descartados. A polícia também confirmou que o acúmulo acontece pela falta de espaço para armazenamento de uma demanda grande, mas disse que a Delegacia Geral da Polícia Civil está providenciando espaço em galpões do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, para que eles já sejam levados. A gente mostra aqui, inclusive, como vocês podem ver na imagem, alguns veículos onde o mato, inclusive, já vem tomando todo o veículo. Como a gente percebe ali, olha, subindo pela porta do carro, a situação é essa. Muitos carros que poderiam estar em perfeitas condições, com pneu murcho, levando sol, chuva e com o mato já cobrindo, né? Essa é a situação aqui, como os moradores mesmo pedem, a gente aguarda que essa situação seja resolvida. Com imagem de Flávio Santos, Forlane Santos para a TV Mar, canal 25 na NET. Tá aí, muito obrigado a nossa querida Polani Santos. Antes da gente colocar a Gazeta Web, eu quero que o Josiel, por gentileza, coloque aí essas imagens, porque vale o comentário, né? Essa é uma situação, gente, que dezenas de está veículos apreendidos em todos os estados do Brasil. E aí a Polani disse muito bem, tem pendência com a Justiça,
tem pendência com o próprio automóvel, às vezes com o motorista. E aí o que você vai fazer? Você pode ver, são carros relativamente novos, né? Relativamente novos. Tem aí até um Celtinha aí da imprensa. Olha aí, quantos carros parados. E aí você complica a questão do estacionamento, vira esconderijo. O Márcio era do Márcio, esse Escort? Escort XR3, não é do tempo de vocês. Belíssimo carro. Tá aí, gente, esse é um retrato da nossa capital. Quando você trafega aqui pelas estradas, você também vê uma infinidade de motocicletas e outros veículos, muitas vezes até caminhão, carro de usina. Basta você rodar. Agora, que precisa de uma solução, precisa. Muito obrigado ao Josiel. Volta só um pouquinho, Josiel, a imagem. Tem uma ali que já está virando até... Tem árvore aqui no carro. Aqui, ó. Olha o automóvel branco aí à direita na sua tela. Já tem até planta subindo aí, a famosa trepadeira, né? O Márcio tem trepadeira em casa, né? Não tem, Márcio, dessas árvores? Exato. Vamos então para a Gazeta Web, que já tem os pitacos do Lino, já são 9h11, mas antes vamos passear aqui pelas principais manchetes do maior e melhor portal de notícias de Alagoas. A operação no alto aí que você vê, uma foto muito interessante, registrando a ação do Ministério Público, que já prendeu o auditor fiscal de Alagoas e também empresários que são suspeitos de sonegação. Essa foto é muito emblemática, daqui não dá para ver quem fez, mas parabéns ao fotógrafo. E também a operação da Polícia Federal, que cumpre mandados em Alagoas contra furto e receptação de mercadorias. Importante a gente frisar que foram expedidos 173 mandados. Outra informação muito importante, nós abrimos ontem um programa falando dessa manifestação dos passageiros, dos moradores lá que impediram a saída dos ônibus no terminal do Graciliano, e esta manifestação continua. Então, mais dor de cabeça aí para quem vive ali no Graciliano, e depende, claro, desses ônibus. Temos aqui a questão do mercado da produção, que teve energia cortada pela Eletrobras, e aí eu digo, né? Aquela situação de você que comercializa carne, frango, peixe, como é que fica? Laticínios. Aí sem energia você não tem como manter isso refrigerado, a não ser que você tenha um gerador, que não me parece ser o caso ali do mercado da produção. Outra informação muito importante, hoje a gente está recheado de informações importantíssimas. Os servidores municipais de Maceió começaram a greve por tempo indeterminado e uma passeata marcou o início da paralisação. Portanto, repito, servidores municipais de Maceió em greve por tempo indeterminado. Outra manifestação contra a privatização dessa vez, Eletrobras e Chesf em Alagoas paralisam atividades por 24 horas. Hoje, viu? Já está em andamento. Advogados são suspeitos de ligação com facções criminosas. É uma suspeita aí que a gente tem os detalhes para você na Gazeta Web. E na página policial, jovem é preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Isso no bairro de Fernão Velho, 104 bombinhas de maconha. Eu quero continuar aqui rapidamente com as notícias da Gazeta Web. Abrir rapidamente, é claro que o Breno vai trazer isso no Bem Assim, na agenda cultural. Esse showzão aqui, muita gente curtiu, né? Aba tem o apoio da Gazeta, o show que acontece no Gustavo Leite, dia 20, na sexta-feira, às 9h. Mamma Mia, muito legal esse show, tem o apoio da Gazeta, Suíça Música, parabéns a todos. E aqui vocês não têm ideia do que a gente tem nos bastidores no Suíte. Olha, o Walter ganha música que destaca faro de gol e briga com a balança. O torcedor é criativo e o Márcio André já está em lágrimas.
CBF quer poupar Neymar de amistosos da seleção. Esse é assunto para o Lino. Já, vamos para as notícias nacionais. Já são 9h15. Casos de sarampo e poliomielite aumentaram em todo o mundo. É o que diz um relatório da Organização Mundial da Saúde. E aí eu faço um parêntese, né? Ontem nós tivemos uma matéria no sul do país dizendo até da possibilidade de prisão para os pais que não levarem os seus filhos para serem vacinados. Então, é muito importante, tem ligação direta com a saúde. Olha, acaba de chegar a reportagem que o Videlan Araújo fez no mercado, trazendo essa situação do mercado às escuras. Na tela, o Videlan, muito bom dia para você, Videlan. Nós estamos no mercado da produção. Ontem, a grande surpresa, a Eletrobras veio e cortou o fornecimento de energia e a situação na manhã de hoje é exatamente essa. Os comerciantes não têm energia elétrica, estão aguardando ao restabelecer o potencial a partir das 9 da manhã. Existem algumas questões, situações aqui, e segundo a Centabes, o município arca sozinho com o pagamento da luz das áreas comuns e de todos os comerciantes individuais, inclusive das 11 câmeras frigoríficas de grande porte. Além disso, a alta taxa de inadimplência dos permissionários tem sobrecarregado os custos de manutenção do mercado, que deixou a Centabes sem orçamento suficiente. A informação que nós recebemos é que a Centabes tem uma despesa mensal de aproximadamente R$80 mil para poder manter as questões das contas em dia do mercado da produção. Um outro agravante, uma situação que preocupa muito, é essa demora. Se não ligarem essa energia hoje, aí a situação realmente fica muito complicada para os comerciantes, porque tem produto que já não está naquela condição sendo refrigerada dentro do que é permitido para a permanência desse material. Nós vamos conversar com o Miguel Teixeira, que é administrador do mercado da produção. Miguel, como é que está essa situação? Como vocês receberam ontem essa informação com a presença de técnicos da Eletrobras para suspender o potencial energético aqui do mercado da produção? Bom dia. Bom dia, Videlan. Bom dia, TV Mar. Rapaz, na verdade, eu me encontrava aqui no mercado às 4 horas da tarde, porque estávamos fazendo aquela movimentação dos ambulantes de lá do centro. E quando eu me deparei com a Eletrobras, que já tinha cortado a energia do mercado do artesanato. Cheguei a conversar com os mesmos, e os mesmos falaram que a determinação era para cortar. Mas aí vem a minha indignação com a Eletrobras. Como é que se corta uma energia às 5 horas da tarde? Sem ter, como é que a gente vai pagar uma energia com prazo curto? Né? Se chega a cortar às 5 da tarde, então caracteriza que não tinha condições de a gente correr atrás para pagar a conta de R$75 mil que está em aberto. Então há uma grande preocupação dos armazenamentos de alimentos, de carne, de frango. Então a preocupação minha era o prejuízo, né, do pessoal. Até porque eu falei com eles para tentar eles vinham hoje de manhã cortar, porque a gente tinha um prazo para pagar a conta e religar. Então, estou aqui desde 3 da manhã, preocupação é grande. Tá? Já tomei conhecimento que a Eletrobras, desculpa, ela entrou em greve, mas já me disseram que é emergencial, então não pode passar essa situação daqui para amanhã. Mas recebi o telefonema agora da minha secretaria, que é a Centabes, do próprio secretário, do Tássio, que está sendo paga a conta agora, pela manhã, para voltar ao normal a energia do mercado da produção. Você, como administrador do mercado da produção, os comerciantes têm buscado informações constantemente a respeito dessa situação, até porque os próprios comerciantes também têm uma parcela nisso, né? Tem muita inadimplência aqui também no mercado da produção, né, Miguel? Na verdade, você tocou num assunto interessante. A inadimplência ela é muito alta. O mercado da produção ele tem 11 câmaras frigoríficas, certo? Então, assim, a inadimplência, quando você arrecada para os cofres municipal, se eu não me engano, é R$80 mil. Então, a gente tem uma energia que chega a quase R$80 mil. Então, o que se arrecada só dá, às vezes, para pagar a energia do mercado. Quanto é a taxa para cada comerciante desse, em média? Eu não estou lembrado bem, mas não é uma taxa muito alta não, entendeu? Não é muito alta não. Então vamos esperar a solução para o problema aqui no mercado da produção.
A movimentação é a mesma dos últimos dias, mas existe uma preocupação sim, existe uma preocupação de fazer uma ideia de trabalho que acaba sendo idêntica ao que estava sendo executado com potencial energético. Sem potencial, aí o armazenamento acaba sendo uma condição muito preocupante, muito delicada para um trabalho que precisa ser desenvolvido, que é levar alimento para a mesa da população. Imagens de Chico Nogueira, eu volto com você nos estúdios. Tá aí, muito obrigado ao Videlan. Eu já estou aqui com o Alexandre Lino. Lino, rapidamente, você que tem uma experiência até familiar nessa área, né? Me parece que é uma questão que a gente precisa dizer a verdade, né? Essas pessoas precisam pagar a energia. Né? Tem que lamentar isso aí, que eu acho que alguns comerciantes não estão chegando junto, né? Pagando as taxas. Tanto é que ontem... o melhor funcionamento. Exato. E ontem a Prefeitura de Maceió disse, olha, eu quero que individualize cada box. Cada um paga a sua conta. Porque tem gente que consome mais energia, tem gente que consome menos energia. Exatamente. Não dá para que quem paga, porque tem gente que paga a sua taxa de trabalho, paga normalmente, paga certinho em dia, seja prejudicado por quem não paga. Então, que seja individualizado e numa futura ação da Eletrobras, que se corte quem não está pagando. Exatamente, como é Sim, com qualquer cidadão, casa, na minha. Exatamente. Mas vamos falar de esporte? Vamos falar de coisa boa? Vamos lá, vamos falar de esporte. A Copa do Mundo terminou, Acabou. Pô, vai deixar saudade, muita saudade, foi muito bem organizado. Não se esperava tanto dessa Copa da Rússia. Em organização foi um show. Se esperava brigas de torcida. Os hooligans russos ficaram muito bem comportadinhos. E em campo a gente viu o surgimento de novas estrelas do esporte. Pessoas que já jogavam bola, atletas, né? Já jogavam bola, já estavam por ali, mas não apareciam no radar do mundo inteiro. Hazard, Mbappé, Courtois, o próprio Modric, relegado a um coadjuvante de luxo no Real Madrid, depois agora eleito melhor do mundo. Temos aí um levantamento feito pelo Globoesporte.com que aponta alguns dos nomes que foram sucesso nessa Copa do Mundo, deixando de lado algumas estrelas de quem se esperava muito. Olha aí, alguns dos nomes, pode subir aqui um pouquinho. O Oraltaut já está acionado. Harry Kane foi o artilheiro. Olha aí, quanto movimentou? 2 bilhões de reais. Sobe mais um pouquinho. Muito legal a matéria. Jogadores, transferências, gente que anunciou a aposentadoria. Vamos subir mais, sobe mais um pouquinho. A gente já tem essa transferência do Cristiano Ronaldo, por exemplo, e movimentou o mercado da bola no mundo todo. Aí, Rafa Marques, 5ª Copa do Mundo, e anunciou a aposentadoria. Ali algumas das transferências. Messi perdeu. E o goleiro Hal Dawson. Muito legal essa matéria. Chegada do Brian Ruiz, que vem da Costa Rica para o Santos. E já vai emplacar a 10, né? Ele é o capitão, né, da Costa Rica? Sim. O Shaqiri, o Liverpool contratou o Shaqiri, foi muito bem pela seleção da Suíça. Sai do Stoke e vai para o Liverpool. Vai jogar com Salah, Coutinho, Mané. Bom time está ficando ainda a maior mais. Movimentação de todas no pós-Copa, a chegada de Cristiano Ronaldo na Juventus. em Turim, sob aplausos e protestos. Ontem ele deu uma coletiva, ele foi Cristiano Ronaldo na coletiva. Ele foi muito direto, disse que é o melhor, que tem 33 anos, que está em plena forma, e realmente está. E ter muito para somar. A Juventus tem um sonho de mais uma Champions. E já bateu na porta recentemente 2 vezes. Vamos ver aí se a Juventus consegue voltar a ser campeã da Champions, maior campeonato de clubes do mundo. A gente tem aí a Champions. Tem mais coisas, tem mais notícias aí. A gente está falando do Cristiano Ronaldo, a gente precisa falar do Real Madrid, né? O Real Madrid trocou o Cristiano Ronaldo. Por esse sujeito aí. Por Vinícius Júnior, o brasileiro a Vinícius do Flamengo Júnior. vai ao delírio. Olha ele aí,
Ontem foram divulgadas as primeiras imagens do Vinícius Júnior treinando com a camisa do Real, que patrocina aí, ó, da Fly Emirates. Olha aí, Vinícius Júnior. Se espera muito desse rapaz. Tomara, Mauro, que ele tenha um bom desempenho e surpreenda, que foi contratado a peso de ouro pelo Real Madrid. Nova temporada, novas caras aqui no Twitter oficial do Real Madrid. O Marcelo precisa pegá-lo, né? Colocar embaixo do braço. Vai ter que cuidar dele, vai ter que cuidar, porque... Para ele não se deslumbrar, ele né? Precisa... Vinícius Júnior deixa o Flamengo e o Flamengo fica um pouco órfão do Vinícius, que vinha fazendo um grande campeonato brasileiro. E já que a gente está falando de campeonato brasileiro, que está voltando, vamos relembrar aí algumas informações, porque o campeonato brasileiro está voltando, a gente tem como relembrar aqui, ó, quem é que vinha se destacando, igual o Vinícius Júnior. A gente sobe aqui, temos um mapa com estatísticas. Olha aí, o goleiro mais decisivo, goleiro do Paraná Clube, sobe um pouquinho. Sobe mais. Vamos descer, pode descer um pouquinho mais. Os goleiros com lances mais difíceis, jogadores mais decisivos. Roger Guedes, que já não está mais no Atlético Mineiro, foi negociado para a China. Sobe mais um pouco. Vamos lá na próxima estatística. Incrível como a gente tem mudança, né, nessa janela, né? Olha aqui. Roger Guedes, que era o campeão de assistências, também pode subir, que a gente vai chegar lá no artilheiro. Bom jogador. Vamos lembrar. Opa! As duplas dinâmicas. Mais uma vez, Roger Guedes seria o melhor jogador do campeonato, sim. Pelo que vinha desempenhando, mas deu adeus. E olha aí, o artilheiro, o William. O William do Palmeiras. Artilheiro da hora. Quando ali estava pressionando, ele chegava para fazer gol. E olha aí, Roger Guedes mais uma vez. Roger Guedes vinha bem. É o jogador solidário, Thiago Carleto. Um bom mapa para você que vai acompanhar, ver como é que tá, como é que estava o Brasileirão. Se você quiser lembrar, olha aí, Igor Rabelo, zagueiro, sabe um pouquinho aqui, do Fogão. Quem quiser acompanhar pode ir no Globo Esporte. Muito legal. Está lá um material muito bom. Ontem, Mauro, rapidinho para a gente encerrar. Ontem, o Cruzeiro empatou com o Atlético Paranaense, garantiu vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Boa notícia para os cruzeirenses. Sem dúvida. O Cruzeiro vai pegar o Santos na próxima fase. E o Vasco da Gama conseguiu ganhar. O Cruzeiro botou 3 milhões no bolso. Isso é bom demais. E o Vasco da Gama, com rato e tudo, conseguiu a vitória ontem contra o Bahia, mas não foi uma vitória suficiente para a classificação. Tá aí o rato. E aí a gente, um ratinho aí chamou a atenção ontem em São Januário. A classificação não veio, o Vasco venceu, mas precisava fazer 3 gols para ir para os pênaltis. Vasco é eliminado da Copa do Brasil, Bahia pega o Palmeiras e o Vasco, mais uma vez, o jogo terminou com confusão, briga, horrível. Que triste situação do time da virada, do time do amor, do gigante da colina. Viderlan, não deu, né? E a gente sabe que não só Viderlan Araújo, mas uma imensa torcida que até um dia desse gritava feliz. O Vasco da Gama passa por um dos piores momentos de sua centenária história. Aqui o meme, né, dizendo que o Vasco já negocia com o Flávio Caçarrato, né, para sacanear, e aí é assim mesmo a criatividade dos brasileiros. Vamos embora, mano? Vamos embora? De CSA e CRB a gente fala mais para frente, o jogo é sexta, e aí tem muito ainda para falar desses 2 grandes times do coração dos alagoanos. Que beleza. Gente, muito obrigado pela companhia. Continue com a programação da TV Mar. Lino, muito obrigado pela presença. E amanhã, 8 horas, tem mais TV Mar News para vocês. Estamos fazendo sucesso, estamos girando o mundo aí. Vamos lá. Que bom, parabéns. A todos Bora nós. lá? Bora. Sobe a letrinha. Tchau para vocês, tudo de bom. Até amanhã. Vou colocar o...